Graça e paz, Talmidim, soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós queremos falar sobre Romanos 9. Romanos 9 é dito pelos calvinistas como sendo a criptonita dos arminianos ou o calcanhar de Aquiles dos arminianos. Será que Romanos 9 está falando de eleição incondicional, de que Deus predestinou uns para a condenação e outros para a salvação, que ele determina os que vão ser salvos, os que vão se perder, e que ser salvo não é responsabilidade simplesmente de Deus, e o homem não pode fazer nada para ser salvo ou deixar de ser salvo no quesito de receber a salvação ou não? Eu quero ler o texto de Romanos 9, ler a partir do verso 6, depois eu quero voltar para Romanos 8 e ler 2 versículos em Romanos 8, fazer um breve comentário dos 2 versículos de Romanos 8 e dissecar, fazendo exegese de Romanos 9, do 6 ao 33. É um texto um tanto grande, mas é necessário que leiamos. Romanos 9, verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Que a palavra da promessa é esta, que este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaque, nosso pai. E não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, nem por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ele, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois que diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dime-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Ventura a coisa formada dirá o que formou, porque me faz assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e para desonra? Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamei meu povo aos que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Vós não sois meu povo, aí sereis chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como dantes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teremos feito como Sodoma e Gomorra, seremos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não achou a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Todo aquele que crê nele não será
confundido. Bom, nós vamos ver algumas questões aqui em Romanos 9. Será que Romanos 9 está falando de eleição e predestinação de indivíduos que Deus determina aqueles que serão salvos incondicionalmente? Será que o texto de Romanos 9 é eleição de indivíduos ou eleição corporativa? Mas antes, deixa eu comentar 2 versículos de Romanos 8, estão ligados ao mesmo assunto. Romanos 8, o verso 29 diz, vamos começar do verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Note aqui decreto. O decreto aqui está falando da salvação. Há um decreto de salvação. Há alguns que são chamados para esse decreto de salvação. Verso 29. Porque também os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, este também chamou, e os que chamou, este justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Baseado nesses versículos, calvinistas acreditam na eleição incondicional e na predestinação que determina os salvos e os perdidos. O calvinista dirá que Deus conheceu os que seriam salvos, por ter conhecido, os predestinou para a salvação, os chamou para a salvação, os justificou e os glorificará no futuro. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Note que o texto não diz o que conheceu no singular, mas os no plural, o que conheceu. Então ele conheceu alguns. Então é um conhecimento corporativo. Quem são esses que ele conheceu? Efésios, capítulo 1. Verso 4. Também nos elegeu. Nos elegeu, plural. Verso 5. Nos predestinou. Não está falando de um indivíduo, está falando de uma corporação. Eleição ou predestinação coletiva. Agora, esse conheceu aqui é o verbo grego prognosco, que quer dizer conhecer por antecipação. Está falando de presciência. O que Paulo está dizendo aqui é que na sua presciência Deus conhece os que são salvos, mas isso não quer dizer que ele determina os que são salvos. Pré-conhecimento não significa predeterminação. Deus conheceu aqueles que ouviriam o Evangelho, responderiam ao Evangelho e aceitariam a Cristo. Na sua presciência, somos salvos, predestinados pela presciência de Deus, como diz 2 Pedro, capítulo 1, veja o que diz o texto de 2 Pedro, 2 de Pedro, 1 de Pedro, aliás, capítulo 1, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão de Jesus Cristo, eleito segundo a presciência. Deus sabia aqueles que ouviriam o Evangelho, receberiam o Evangelho, responderiam à fé e seriam salvos. Presciência não é predeterminação. Então, na presciência, ele predestina, não predetermina, ele predestina no sentido de conhecer os que responderiam. E aí o texto vai dizer que ele chamou, mas ele chama a todos. Responder ao chamado é a responsabilidade de Deus. O convite está aí. Eu aceito ou não o convite. E os que recebem o chamado são justificados, e esses serão glorificados. Quem serão esses que foram conhecidos e predestinados e justificados e serão glorificados? Nós precisamos ler o texto pelo contexto.
serão aqueles que estão no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os predestinados, ou conhecidos nesse jeito, são os que estão em Cristo Jesus. Agora, estar em Cristo é responsabilidade de Deus ou responsabilidade minha? Vamos ver o que voltar para Efésios. Efésios, capítulo 1. Verso 11. Nele digo, em que fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o verso 13 diz, em que também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Os eleitos são os que creram. Deus previu que eles creriam e os elegeu, porque eles creriam em Cristo, e aqui está falando de uma eleição corporativa. Veja, conectando Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e os que estão em Cristo Jesus são esses que foram conhecidos. Nós vamos para, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 17, onde Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. A responsabilidade de estar em Cristo é minha. Eu é quem preciso estar nele. Porque dentro do próprio contexto de 2 Coríntios 5 e 17, Paulo vai dizer quais são aqueles que estão em Cristo. No verso, no capítulo 6, ele diz, ouvi em tempo aceitável e socorrido no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Então, os que estão em Cristo são os que recebem a salvação. E quem são os que recebem a salvação? No próprio capítulo 6, verso 17, diz, pelo que saí do meio deles, apartai-vos do Senhor e não toqueis de nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então, estar em Cristo é ser apartado da iniquidade, e então ser recebido como filho de Deus. O que o texto de Romanos 8 está dizendo, 29 e 30, é que Deus, na sua presciência, conheceu aqueles que receberiam a Cristo pela fé. A decisão era da pessoa receber. E esse, então, na presciência, estavam predestinados a fazer parte do grupo dos salvos, a igreja, como dois aviões. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Entrar no avião que vai para o céu, que vai para o inferno, não depende de Deus, depende de você. Vamos gravar outro vídeo para falar de Romanos 9, para que esse não fique um vídeo tão grande.